eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente, e hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo. Vai cair uma aeronave a nível do sul, da Coreia do Sul, aonde houve várias pessoas vítimas, e também o time de futebol do Corinthians com Palmeiras, dentro do avião caiu exatamente um raio, e era o esperado, né? Então nós estamos esperando, agora nós teremos lama, entulho, barragem, água retida, lama, entulho, teremos ataques litúrgicos, outra liturgia, igrejas. Presta bem atenção que as igrejas vão sofrer forte impacto nesse sentido, e teremos ataques da igrejas, ataques litúrgicos a igrejas, e também a escolas, sinto escolas, torres altas, mas é ao sul que irá acontecer isso, tá bom, gente? E é o que a gente pode ver, é o que está previsto. Então eu vejo os acontecimentos diários dos ruás na tradução hebraica, tá bom, gente? E não deixando de acompanhar a gente aqui nas nossas previsões a nível de mundiais, tá bom? É o que vai acontecer. As igrejas, entulho, lama, enchente, barragem, vai ter lama, vai ter entulho, área sul do Brasil, presta bem atenção. E nós vamos falar sobre a cabala do fundamento, que é a cabala iodo, que é a cabala do fundamento, que está prescrito na vida de uma grande figura, Shunur, que quer dizer a história de Sansão. Por quê? Porque essa cabala está ligada a Júpiter, está ligada a Sagitário, ao fundamento, e nós vamos ver mais na frente. Então a história começa com Sansão. A mãe dele faz um voto, não podia ter filho, ele é um nazareno, ele nasce nazário, então ele não podia beber vinho, a mãe não podia beber vinho, nem cortar os cabelos e nem tocar nos mortos. A força dele vinha através disso. Só que ele, na fase adulta, se apaixona por uma mulher filisteia, segundo o Torá. Se apaixona por uma mulher filisteia, essa mulher é muito bonita, ela é convertida. No caminho do casamento ele encontra um leão, aonde vem para cima dele, ele luta, abre a mandíbula do leão com sua extrema força. Sansão considerado o sol, né? E o libertador do povo judaico, que naquele tempo estava em Israel, sofrendo na mão dos filisteus. Os filisteus proibiam comida, roupa aos judeus em sua própria terra. E Sansão promoveu a luta, a libertação. Foi um dos mais influentes libertadores. Depois disso, ele encontra uma terceira mulher, uma mulher da rua, prostituta, do qual ele sai. E essa mulher, ele cometeu vários pecados, e os pecados dele eram tão grandes que ele corre para arrebenta o portão de Gaza, segundo o Torá, e pede a Abraão, Jacó, Isaac e Jacó. Abraão era passivo aos mortos lá no cemitério. E para você ver a imensa força dele, são as três mulheres referentes ao Torá. Abraão era o pacífico, Isaac era o forte, era o impulsivo, e Jacó era o tremido dos três, as três tribos de Israel. E ele pede perdão e volta. Lá ele encontra a terceira mulher na vida dele, que foi Dalila. Dalila só queria saber de dinheiro, só queria saber de juntar matéria. E Dalila, a esposa de Sansão, fala à esposa o segredo de sua força, e ela praticamente o entrega aos filisteus. Então, ele sempre sofrendo na mão das mulheres, principalmente mulheres de rua. A Dalila, então, era uma filisteia, e ela faz um pacto de tirar esse segredo dele. E, dormindo com ele, ela incita ele, e ele diz: só se for 7 cordas de nó verde para me segurar. E aí ela amarra as 7 cordas, e ele se liberta. Outro segredo, ele disse que eram as cordas virgem, que não podiam ser tocadas por ninguém, 7 cordas para o amarrar. Ele também se liberta. E o terceiro segredo,
que era o terceiro segredo das suas tranças, que deveria ser amarrado às suas tranças, que ele não sairia. E assim ela o fez, ele saiu. E o quarto, por último, esgotado devido à força que esta mulher sedutora impunha à sua vida. Sansão volta ao deserto, deixando de falar uma passagem importante. Ele volta ao deserto e lá no deserto ele encontra o leão que ele tinha que ele matou. E o leão, dentro do leão, ele abre o pelo do leão e está um favo, uma colmeia imensa de mel. E ele pega esse mel e dá para sua mãe comer e para o seu pai e para ele próprio comer. Então ele era uma pessoa destemida, forte, mas adorava os pais e as mulheres, principalmente. Quem era a força dele? E a força está aí. Então ele faz uma piada que ele gostava muito de se mostrar para os filisteus, que ele não era só forte, mas ele era forte mentalmente, e diz: a força está na força que por dentro é o favo de mel. E essa era a charada do leão. E aí ele respondendo com uma outra resposta, dentro do Torá, simbolicamente, ele diz que o leão era a força por fora, mas por dentro o favo de mel, respondendo uma pergunta com uma outra pergunta. Então, assim ele foi levando. Só que Dalila o seduziu de tal maneira, a nível da Cabala Yud, que ela conseguiu sexualmente fazer um enredo em volta dele, o excitando a nível do Kundalini. Então, Yod é a espinha dorsal, a energia que levamos ao nosso topo, ao chakra da coroa e a tantos outros fundamentos. Então, essa energia básica, guiada por Sagitário e guiada por Júpiter. E esse é o enredo disso tudo. Ela consegue, ela diz: eu sou um nazário e eu não posso me tocar em coisas ruins, beber vinho e cortar os cabelos. E no dia seguinte ela corta os cabelos e chama os filisteus. Ele é preso, cego, colocado dentro de uma masmorra, e lá ele pede um único favor a Deus, rezando, implorando. Deus concede esse favor, ele derruba o templo com a sua última força, expira e se vai. E assim também nós podemos entender a fração de Freud, aonde Freud está ligado à parte sexual, dizendo Jocasta e Édipo, o conto grego, aonde Édipo mata seu pai para ficar com sua mãe sexualmente, e depois Édipo fura os seus próprios olhos. Então, para não ver a beleza de Jocasta e assim não se apaixonar nunca mais por sua mãe, porque ele a viu e se apaixonou terrivelmente. Então, essa tem a ver com essa performance, assim, a performance da força, a performance que está empregada na carta do tarô, a performance dos 7, ou seja, do sublime, da espiritualidade máxima que está ligado dentro dessa mesma sincronicidade do universo. Então, 9 simboliza o Sá, que simboliza a mãe, a reprodução sexual também. Então, incluindo isso no fundamento da Cabala, tem a ver com Kundalini, tem a ver com sexo, tem a ver com disputas. Todas disputas são disputas sexuais. Todas disputas carregam um estigma sexual, tá bom, gente? E a Cabala Yod diz isso e prediz isso. Então, vamos prestar atenção nesse fundamento, que a força não está na força física, mas na força do intelecto, ou seja, da mente. A mente comandando os enigmas e os códigos secretos. Nós podemos observar isso na história do Torá, de Sansão, onde ele luta com sua força interna, com suas dependências. Então, o sexo, utilizando o sexo como dependência, e ela o manipulava porque ela fazia quando ele queria, e dava quando queria, e se aproximava quando queria, criando assim uma expectativa imensa a ele. Ele era fraco? Não sabemos. Ele foi seduzido? Não sabemos. Mas ele, no fim, redimiu de todas as suas culpas, porque afinal de contas ele veio com a missão de salvar o povo judeu, tá bom? Eu sou Márcia Yadoshin, médio, vidente, e vejo o futuro. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Obrigada por sua atenção. Curta, compartilha, inscreva-se aqui.